Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje vou fazer a avaliação da ração Quatri Supreme para gatos idosos. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, muitos de vocês estavam pedindo essa avaliação, essa ração da Quatri Supreme para idosos. É meio que um lançamento, tem um tempo já que lançou, mas é uma novidade de certa forma aí no mercado. Eles não tinham essa linha ainda, eles tinham a de castrado, a de filhotes, a de idoso estava faltando e eles acabaram lançando, tá? Muitos de vocês também estão pedindo o vídeo das melhores rações para idosos. Eu peço um pouco de paciência, tá? Minha vida tá muito corrida mesmo, tem muitas coisas acontecendo, inclusive eu tenho que gravar um vídeo de uma novidade bem interessante para vocês, tá bom? Mas acaba que não tô tendo tanto tempo assim, porque para eu fazer o vídeo, por exemplo, de melhores rações para gato idoso, eu tenho que avaliar todas as rações para gato idoso para falar qual que são as melhores, né? Então, para ser justo com todas as rações. Então, acaba que demora tempo esse processo de avaliar todas, tá? Tô avaliando, mas peço um pouco de paciência porque o meu tempo tá um pouco escasso. Mas enfim, vamos fazer a avaliação específica aqui da Quatri Supreme idosos para vocês. Tá bom? Ela muda um pouco a composição, vocês vão ver em relação a de castrados. Em relação à distribuição dela, ela tem por volta de 30,2 de carboidrato, 39,5 de proteína, 17,5 de gordura, 4,3 de fibra e 8,2% de minerais. Então, assim, no final vou falar a pontuação dela, tá? Mas o carboidrato dela é um pouquinho acima do que eu gosto, mas assim, muito pouco, né? A pessoa gosta abaixo de 30%, ela tem 30,2%. A proteína um pouquinho abaixo do que eu gosto também, né? Eu gosto acima de 40%, ela tem 39,5%, mas assim, ambos do lado ali, né? Mas para ser justo com todas as ações em minhas avaliações, perde um pontinho ali, tá? Então, para ser justo, mas a distribuição dela não é ruim, tá bom? Mesmo que esteja um pouquinho diferente do que eu gosto, mas é bem pouco mesmo. A gordura dela tá boa, 17,5%. Para gato idoso eu gosto da gordura acima de 15%. Tanto o gato idoso quanto o gato filhote, ele tem uma necessidade energética maior, tá bom? Ali, apesar do metabolismo do gato idoso ter uma tendência a diminuir, mas o que também diminui no gato idoso é o próprio apetite, tá? Então ele vai comer menos, então a ração precisa ter uma energia maior, porque ele vai comer menos, mas vai demandar a mesma energia, basicamente, de antes, tá? Então, para ter esse compensamento aí, tá bom? Então, eu gosto da gordura nesse nível, acima de 15%, ela atinge esse nível. Fibra 4,3, bom, mineral 8,2 também, bom, tá? Uma dúvida que muitos de vocês têm, mas por favor, pessoal, é um tema que demanda um vídeo específico sobre, mas vou fazer um resumão aqui para vocês entenderem. Muitas pessoas falam, nossa, Thiago, 39, 40, acima de 40% para um gato idoso, proteína, não é ruim, não vai deixar o gato doente renal? Não, pessoal, o gato é um animal que, na natureza, ele come alimento com 55, 60% de proteína. Como que você pega o natural do gato e fala que isso vai deixar o gato doente? Já tem pesquisas que pegaram gatos por 3 anos e meio e colocaram em uma alimentação com mais de 50% de proteína por 3 anos e meio. E fizeram, né, todo mês exames ali de biomarcadores renais. Não foi identificado nenhuma alteração significativa em biomarcadores renais nesses gatos durante 3 anos e meio comendo uma ração com mais de 50% de proteína, tá? Então, é o natural do gato. Agora, tem momentos que a proteína tem que ser abaixada? Obviamente, se o gato está doente, tá? Tem pessoa que está colocando o problema da doença renal só na ração. Nossa, a ração com 40 e poucos por cento de proteína deixou meu gato doente renal. Você acredita mesmo que foi a ração com 40 e poucos de proteína que deixou seu gato doente renal? Tem milhões de outros fatores, aí você vai colocar a culpa na porcentagem de proteína da ração? Cuidado, tá, pessoal? Agora, o gato doente renal, né, precisa baixar proteína, também é controverso, tá? Porque depende do estágio da doença renal, né? Tem autores aí que debatem muito essa questão, porque um gato estágio 1, estágio inicial, se você reduz muito
a ingestão de proteína dele, visando essa questão de menor injúria renal, eles falam que porque quando você diminui a proteína, e o gato é um animal que usa a proteína primariamente como fonte de energia, e não o carboidrato, como por exemplo nós humanos, você diminui essa fonte de energia para ele vai ter que tirar energia de outro lugar, ele vai tirar de onde? Da gordura. Você acaba gerando o ambiente ali, né, de cetoacidose, de certa forma, porque está gastando, né, metabolizando muita gordura, e essa cetoacidose, de certa forma, também causa injúria renal, entende? Então a gente tem essa discussão de nutrição renal muito importante dependendo do estágio, porque eles falam que se você pega um estágio 1 e diminui muito a proteína, você também vai acabar ajudando de pular, né, de estágio, de piorar ali a doença renal daquele gato. Então, confia no seu veterinário, assim, eu recomendo que seu gato é doente renal e tudo, você procure um nefrologista. A gente tem nefrologista veterinário hoje em dia, tá, urologistas e tudo mais, então se tiver na sua cidade, beleza. Mas cuidado para falar que nossa ração com 40% de proteína causa doença renal, tá bom? Só gatos que têm doença já que vai diminuir essa porcentagem, dependendo do estágio ainda, ou dependendo, né, da visão ali acadêmica que o seu veterinário tem, tá? Mas se foi diagnosticado com estágio 1, algumas literaturas já recomendam a mudança para dieta, outras não, vai da opinião do seu veterinário, tá bom? Então, a distribuição dela no geral é boa, tá? Apesar de ter uns pontinhos aí diferentes do que eu gosto, mas ela é boa. Em relação aos pontos a se considerar, não tem uma carnicia, assim como todas da linha da Quatri, tá? Mas não é um ponto negativo, eu gostaria de ver, mas não é um ponto que perde, né, qualidade na minha avaliação. Em relação às fontes de proteína, farinha de vísceras de frango, boa fonte de proteína, farinha de salmão, boa fonte de proteína, farinha de torresmo, boa fonte de proteína. Você vê farinha de torresmo, você acha estranho, torresmo, que alguém pega o torresmo e faz uma farinha, não é boa, né? Teoricamente é muito gorduroso. A farinha de torresmo é o nome, é um dos nomes, por exemplo, da proteína isolada de suíno, tá? Então não é que pega o torresmo ali em si, tá? É só o nome dessa proteína de porco, tá? Ela é boa sim. E ovo em pó também é uma boa fonte de proteína. Então ela tem apenas boas fontes de proteína, sendo um ponto bastante positivo dela. Em relação às fontes de carboidrato, arroz, sorgo, batata doce, não tem a soja, ponto bastante positivo dela, principalmente para gato idoso, né, pela questão da soja predispor ao hipertiroidismo, que é uma doença muito comum em gato idoso já, então um ponto muito bom dela. Como ingredientes benéficos para a saúde gastrointestinal, ela tem vários, tá? Linhaça, polpa de beterraba, levedura de cervejaria, celulose, lignocelulose, inulina, manoligosacarídeos, extrato de yuca e zeólita e beta-glucanos. Então, aí a linhaça, benefícios gerais, polpa de beterraba também, levedura de cervejaria, celulose, lignocelulose, inulina, manoligosacarídeos, tudo prebiótico, tá? Então, muito bom. Extrato de yuca e zeólita atuam basicamente como adsorvente de odor, então ajuda muito na questão do cocô do gato ter menos cheiro, que é bom para nós humanos, mas também para os gatos, pela questão do conforto olfativo deles ali no ambiente. E o beta-glucanos também é uma forma de prebióticos aí, tá? Então vários benefícios gastrointestinais, ponto positivo aí. Aqui a gente tem uma novidade da Quatri, que é a presença de ômega 3, tá? A de castrados, esse é um ponto que ela perde, né, ponto na minha avaliação, que é não ter um ômega 3, que eu julgo ser imprescindível nas rações para gatos, tá? Porque às vezes ela fala que tem, mas não tem, porque o que tem lá é o de linhaça, a fonte de ômega 3 é a linhaça, mas o ômega 3 da linhaça o gato não consegue usar, ele precisaria converter o da linhaça para uma forma que ele usa, mas ele não tem essa enzima direito que faz essa conversão, tá? Então, na verdade, não tem. Agora, aqui, a gente tem a biomassa de microalgas, que é uma fonte de ômega 3 utilizável pelos gatos, tá? Então, aqui na D12, a gente tem o ômega 3 sendo o ponto positivo dela aí. Tem sulfato de glicosamina e condroitina, que são, né, ingredientes aí, são substâncias que dão suporte à saúde articular do gato. Pessoal, se você tem um gato de 15 anos, assim, ele tem artrite, tá? Mas às vezes, se Deus quiser, né, tá baixa, não tá interferindo tanto, mas algum grau de artrite ele tem. Infelizmente, gatos idosos, na maioria das vezes, tem algum tipo de nível de artrite. Então,
Esse sulfato de condroitina e glicosamina é um tipo de suplemento que dá suporte à saúde articular em gato idoso. Eu julgo ser obrigatório ter na ração e quase todas têm, tá? É um fator aí que leva, por exemplo, a avaliação geralmente que eu faço de ração de adulto, a pontuação vai até 12, né? Aqui na de idoso está indo até 13, porque eu adicionei mais essa pontuação que é se tem sulfato de condroitina e glicosamina ou não, tá bom? Então essa tem ponto bastante positivo. Tem a maçã, fonte de vitamina e mineral no geral. Extrato de chá verde e alecrim, fonte de antioxidantes. Muito importante ter antioxidantes nas rações para gatos idosos também, porque o antioxidante ele previne o envelhecimento, se o gato já está velho, né, tem esse benefício, e também atua aí minimizando, né, a predisposição a neoplasias. Então acaba reduzindo, né, essa chance para o gato idoso, né, ele já é mais predisposto também a ter vários tipos de câncer. Então ter antioxidantes em sua alimentação é maravilhoso e imprescindível, tá? E essa ração tem. Além desse antioxidante benéfico para a própria saúde do gato, esse extrato de chá verde e alecrim também é um antioxidante no sentido de conservante natural da ração, tá? Tem o hidrolisado de fígado, que é um palatabilizante natural, sem problemas algum, né? Também vai ser, de certa forma, fonte de um pouco de proteína ali, de fácil absorção, digestão. Aí a gente chega em um ponto negativo dela. Tem a bentonita. Não entendi muito porquê. Na de adultos castrados ela não tem a presença da bentonita, né? Mas aqui na de idoso tem, então é um ponto bastante negativo. E eu não gosto de bentonita, tá? Ela é um composto absorvente aí também, né? Mas ela é um absorvente que aumenta bem de tamanho, né? É uma argila, né? Se você molha uma argila, ela aumenta de tamanho. E o gato, por esse processo de aliciamento dele, de se lamber, né? Ele vai usar a caixa, depois ele vai lamber a pata. Isso ao longo do tempo, várias e várias ingestões, isso falando da areia, tá? Várias e várias ingestões, isso pode causar problema gastrointestinal, porque essa argila que entra no sistema gastrointestinal dele vai aumentando de tamanho, né? Pode causar constipação e tudo mais. Então eu não gosto desse tipo de componente como absorvente em rações para gatos, e ela tem, tá? Então o ponto negativo dela. Agora, tem L-carnitina, tem ômega 3 e 6, tem prebiótico, só não vai ter o probiótico, não tem conservante artificial, ponto positivo, não tem corante nem palatabilizante, ponto positivo, não tem transgênicos, também ponto positivo, e outro ponto negativo dela é não ter benefício dentário. Então também, né, lá na de adultos tem o hexametafosfato de sódio que traz benefício dentário, aqui não tem, o que é um ponto negativo também para mim, porque o gato idoso, né, ele também já tem a maior predisposição a problemas dentários, a ter dor dentária, né, problemas ali com placas de tártaro. Então ter benefício dentário é muito importante para o gato idoso, e a Quatri Supreme aqui não tem. Porém, na avaliação, então na pontuação dela, né, de 13 pontos aí, ela tem 11,6, tá? Então é uma pontuação interessante, uma boa pontuação. Na minha opinião, no geral, ela pode ser dada. Tem melhores? Tem, mas no geral ela não é ruim, tá? Tem uma distribuição boa, né? Apesar dessa questão, desse detalhe que eu te falei, de pouquinho a mais ou a menos ali, mas no geral é boa. Tem, né, boas fontes de proteína, não tem a soja, vários benefícios gastrointestinais, tem a presença da ômega 3, tem esse suporte para a saúde articular, tem antioxidantes, né, tem a L-carnitina, tem prebiótico, não tem conservante, não tem corante, não tem palatabilizante, não tem transgênicos, tá? Então ela tem todos esses benefícios. Ela só vai pecar tendo essa bentonita, que dependendo do gato ele pode ter algum tipo de distúrbio gastrointestinal, e também não tendo esse benefício dentário, tá? Mas no geral é uma boa ração para idoso, pode ser dado, tá? Obviamente, se você der ela, perceber alguma alteração gastrointestinal, eu recomendo que você troque ela, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição. Peço que você me dê uma preferência, porque assim você contribui muito ao meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.